Olá, meu querido e minha querida, tudo bem? Que a paz esteja contigo e permaneça. Nesse momento eu queria chamar a sua atenção aqui comigo para que você pudesse ouvir um pouco da palavra de Deus que eu tenho a ministrar ao teu coração nesse momento. Um grande ensinamento que Deus tem ao meu e ao teu coração através desse curto período de tempo aonde você vai ficar comigo. E a palavra que eu tenho para ministrar ao teu coração, ela está registrada no livro de Neemias, capítulo de número 6, e o versículo de número 16, aonde vai dizer assim: E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam em redor de nós temeram e abateram-se muito aos seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. A palavra de Deus está mencionando aqui uma grande obra que Deus está fazendo. Na verdade, Deus não está pegando algo do zero, que está começando de algo que não existe, de algo que não existiu. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que Deus vai usar este homem para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Muralhas que outrora eram edificadas, muralhas que outrora traziam identidade àquele povo e ao mesmo tempo traziam segurança para eles. E nós vamos observar que esse povo havia perdido a identidade. Que identidade é essa, bispo? A identidade ao qual os que passavam em derredor identificavam determinada cidade e podiam observar que essa cidade era uma cidade fortificada, era uma cidade resguardada, guardada, era uma cidade que era inviolável por conta dessas muralhas. O que está acontecendo agora é que o povo está sem essa identidade, no sentido de que todos que passam ao redor percebe-se que é uma cidade que é violável agora. Não tem mais fortificações, não existe mais barreiras, ela é transitável. Qualquer um que quiser entrar, fazer guerra, saquear, roubar, ele tem acesso livre. Por quê? Não existe mais muralhas e nem mais portões. Os babilônicos, quando eles invadiram Jerusalém, eles não somente derrubaram as muralhas e quebraram os portões, eles destruíram o templo de Salomão também, e também eles foram responsáveis por levar boa parte dos israelitas cativos para a Babilônia. E nós vamos observar que dentro deste contexto existia um homem chamado Neemias, que esse homem era copeiro de um rei chamado Artaxerxes, na Pérsia. E quando esse homem fica sabendo o que está acontecendo no meio de seu povo, quando ele fica sabendo que Jerusalém está depredada, está em ruínas, a Bíblia diz que ele vai se entristecer muito, ao ponto do rei perceber que ele está triste. E o rei vai dar ordenanças para ele, para que ele vá com cartas de autoridade, para que ele vá até Jerusalém e reconstrua aqueles muros e coloquem novamente Jerusalém de volta à sua verdadeira identidade. Nós vamos observar que Neemias ele vai até Jerusalém com essas cartas de autoridade humana, mas é necessário frisar aqui nesse momento que quando Neemias ele vai com essas cartas, quando desperta algo dentro de Neemias, o desejo de reconstruir as muralhas, de fazer alguma coisa, Deus já havia colocado isso no coração dele. Deus já tinha preparado isso para ele. Deus já tinha escolhido Neemias para esta obra. Detalhe, não é em vão que você tem sentido o desejo dentro do teu coração. Não é à toa que tem queimado dentro de ti o desejo de fazer a obra de Deus, ou até mesmo o desejo de consertar algo que está errado na tua vida, algo que está errado no teu ministério, algo que está errado na tua comunhão com Deus,
na tua santificação. É Deus que tem colocado dentro de você, despertado dentro de você esse desejo. E nós vamos observar que Neemias, ele vai a Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, ele vai se hospedar e vai passar 3 dias para poder começar a observar aquele lugar. Nós vamos observar no versículo de número 11, do capítulo de número 12, a palavra de Deus dizendo: Então cheguei em Jerusalém, depois de esperar 3 dias. Me levantei à noite, junto com os poucos homens que estavam comigo, e não declarei nada a ninguém do que Deus havia posto em meu coração. O erro de muitas pessoas é, na medida que Deus derrama sobre ela, à medida que Deus desperta nela algo, ela compartilha, ela sai espalhando, ela sai compartilhando aquilo que Deus colocou no coração dela com outras pessoas. E muitas vezes o que Deus coloca no teu coração, até determinado ponto, é só entre você e Deus. Você precisa aprender a guardar dentro de si o que Deus coloca no teu coração. Você precisa aprender a guardar dentro de você a grande obra e o grande projeto que Deus colocou no teu coração. Por quê? Nós vamos observar que Neemias, quando ele chega naquele lugar, embora as suas atitudes e pretensões fossem boas, ele iria encontrar lá ofensas, ameaças, zombarias. Ele ia enfrentar opositores a ele. E não é diferente de mim e de você. Nós temos oposição. Você tem oposição. Talvez ainda não deu certo para você, porque você tem espalhado, você tem disseminado a grande obra que Deus colocou na tua vida. E pode acreditar, muitos esperam só a oportunidade para barrar, travar a obra que Deus tem na tua vida, o projeto que Deus tem na tua vida. Nós vamos observar que Neemias, ele não vai contar nada a ninguém, e logo ele vai começar a inspecionar as muralhas, e ele vai identificar aonde tinha brechas, e ele vai identificar aonde tinham portões que estavam caídos, e Neemias vai convocar os magistrados, ele vai convocar o povo, e ele vai declarar aos sacerdotes, ele vai declarar às pessoas que estavam ali, ele vai convocar aquele povo, e ele vai dizer no versículo 17: vocês não estão vendo a miséria que está entre nós? Jerusalém está em ruínas e os seus portões estão destruídos pelo fogo. Venham e vamos construir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Você observa que Deus vai levantar Neemias lá na Pérsia para vir a Jerusalém, para mudar o cenário daquele lugar, resgatar a identidade daquele povo. Muitas vezes, quem está dentro da situação não está conseguindo enxergar o que está passando. O que eu estou querendo dizer? O povo estava lá, Neemias estava fora, mas o povo não tinha atitude. O povo não se levantava, não se movia, não fazia nada. Muitas vezes por conta da vergonha. Talvez você ainda não se levantou, talvez você ainda não tomou uma atitude por conta da vergonha que você tem vivido diante da situação ao qual você está enfrentando. Talvez você ainda não se levantou e mudou o cenário da tua vida por conta da vergonha que você tem diante das pessoas, do que você tem passado, do que aconteceu na tua vida. Mas a palavra de Deus para a tua vida nessa noite, o que o Espírito Santo de Deus ele ministra ao meu coração para te dizer nessa noite: você precisa levantar, você precisa tomar uma atitude. Deus quer mudar o teu cenário, Deus quer transformar a vergonha em honra, Deus quer mudar o quadro da tua situação, Deus quer reconstruir na tua vida o que precisa ser feito. E quando a palavra fala de reconstruir, parte de um princípio de algo que já existiu. Nós vamos observar que as muralhas não foram construídas do zero com Neemias. Elas já existiram outrora. E se vai ser reconstruída, é porque tem base, é porque tem alicerce.
E nós vamos ver que nesse momento aqui, que Deus vai fazer uma grande obra através da vida de Neemias e no meio daquele povo, porque Deus vai pegar o que restava lá, o que ainda tinha lá, vai juntar com a atitude, com a coragem daquele homem, e eles vão reedificar aquelas muralhas, vão levantar aquelas muralhas. O que eu quero dizer para você nesse momento? É que embora aparenta estar destruído, embora aparenta estar sem jeito, se Deus ele começou uma grande obra na tua vida, não é porque caiu em um determinado momento, não é porque veio a ruína em um determinado momento que cessou, que acabou. Não, pelo contrário. Eu quero dizer para você nessa noite que ainda tem base, ainda tem alicerce. E se tem base, Deus é capaz o suficiente de reconstruir na tua vida. Deus é capaz o suficiente de refazer na tua vida essa grande obra. A palavra que eu tenho para o teu coração nesse momento é que o Espírito Santo de Deus, ele quer ir ao teu encontro e terminar o que ele começou na tua vida. Terminar a grande obra que ele começou dentro da tua casa. A grande obra que ele começou no teu ministério. A grande obra que ele começou na tua família. O Senhor Jesus, ele te incomoda nesse momento. Ele vem sobre a tua vida nesse momento através da palavra para te trazer ânimo, para te trazer uma palavra de atitude. Você precisa levantar e fazer alguma coisa. Neemias ele poderia muito bem ter ficado na Pérsia tranquilo. Ele tinha acesso direto ao rei, ele tinha acesso direto ao homem, ele tinha um bom emprego, com certeza ganhava muito bem, mas ele não se contentou com a situação daquele lugar. E uma atitude muda tudo. Talvez o que está faltando é você tomar uma atitude na tua vida. Talvez o que está faltando é você decidir que a tua vida vai mudar a partir de hoje. Talvez o que está faltando é você se levantar e começar a fazer. Por quê? Porque a mão bondosa de Deus, ela vai fazer com que você consiga. Você vai observar que o rei, ele deu o que Neemias pediu, que eram as cartas e a autorização para ir para Jerusalém. E ele vai declarar com sua própria boca: o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa de meu Deus estava comigo. Deus estava com Neemias. Deus era com ele. E Deus foi o precursor, foi o estopim para que essa obra fosse reconstruída naquele lugar. Você precisa tomar uma atitude, você precisa se levantar. O Senhor Jesus, ele tem muito a fazer na tua vida, mas você precisa fazer alguma coisa também. As muralhas não iam ser levantadas, ser reconstruídas, se Neemias não toma uma atitude. Se ele não convoca o povo, se ele não traz à tona, à vista do povo, a atual situação deles. Talvez a tua situação se encontre desse jeito, decaída, para baixo, sem perspectiva, sem identidade, sem proteção, mas o Espírito Santo de Deus quer te alcançar nesse momento e restaurar na tua vida tudo aquilo que você precisa. Em nome de Jesus, receba essa palavra nesse momento, que o Espírito Santo de Deus, ele te alcance nesse momento, aonde você estiver, e o que precisa ser reconstruído na tua vida, que o Senhor venha restaurar a partir dessa palavra, no nome de Jesus. Deus te abençoe, fica na paz.